Nós agradecemos a oportunidade de estar nesta noite, que é muito especial para todos nós, né? E que possamos, com as vibrações de todos vocês, de todos nós, podermos atingir os objetivos ao qual desejamos atingir. Queremos agradecer também a esse grupo da TV7, que vem fazendo um trabalho belíssimo aqui na cidade de Campina Grande, né? Queremos deixar registrado isso. Campina Grande sempre teve um celeiro de trabalhadores no movimento espírita, na doutrina espírita. Desde que se deixe, né, trabalhar, né, dentro do potencial de cada um, o trabalho acontece e vem o sucesso do trabalho, né, no decorrer das atividades, né? Principalmente porque a doutrina precisa ser divulgada, precisa ser levada a todos os cantos, né, para que as pessoas, a população do planeta consiga entender o significado de cada um nesse momento existencial, né? E todo o aprendizado que temos aqui, nesse momento, nessa reencarnação, todas as dificuldades, todos os empecilhos que surgem repentinamente na nossa existência, como também o sucesso que surge e que aparece na nossa existência, tudo é um fruto do trabalho que fazemos de existências e existências passadas, né? E é dentro desse processo que surge justamente a lei de ação e reação, ao qual nós vamos procurar entender o que significa essa lei de ação e de reação. Nós vamos beber nas fontes do Livro dos Espíritos, né, para que possamos começar a fazer uma reflexão sobre esse tema. Também buscamos o livro Ação e Reação de André Luiz, e também buscamos Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas, uma narrativa que ele traz que dá para entender na prática como acontece e por que acontece, né, as coisas na nossa existência, né? E já iniciando na questão 393 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de existências que caíram no esquecimento? Concebe-se que as tribulações da vida lhe servissem de lição, se pudesse lembrar-se do que originou. Mas desde que não se recorda disto, cada existência é para ele como se fosse a primeira, estando desse modo sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Antes de lermos a resposta do livro da equipe espiritual, do Espírito de Verdade, nós podemos fazer algumas reflexões em relação ao nosso convívio diário. Imagine se no nosso lar a gente conseguisse ter a lembrança das vivências anteriores de todos aqueles que formam aquela pequena célula, aqueles que nos vilipendiaram, nos humilharam, né? De todas as formas possíveis, no mesmo caso nós em relação a eles. Como seria essa relação? Como seria tudo isso no contexto do lar? Será que nós teríamos a maturidade necessária para conviver e aprender, muitas vezes, a perdoar diante do conhecimento que nós temos do que nos foi feito e o que nós fizemos em existências passadas, aqueles que estão no nosso convívio? Porque nós sabemos que a família justamente se unem naquela pequena célula justamente para aprender a se perdoar, né, a estreitar os laços e aumentar os laços de família, os laços espirituais, né?
Imagine se nós, aqui nesse momento, tivéssemos a lembrança de cada uma a existência, né? Será que nós teríamos a maturidade necessária ou teríamos um constrangimento geral sabendo o que o outro fez, o que nós fizemos no passado, né? Então, dentro desse contexto, o esquecimento do passado é um ato de misericórdia de Deus para conosco. Porque a doutrina espírita, pelo conhecimento que nós temos, nos dá justamente esse conhecimento de que as adversidades, as antipatias, as simpatias que temos um pelo outro são frutos de existências passadas. E aquelas desavenças que acontecem gratuitamente têm o objetivo justamente de nos impulsionar para que possamos vencer aquelas dificuldades e ir até aquele que nós temos a antipatia e tentar estreitar aqueles laços, né? O Espírito de Verdade diz o seguinte: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito retorna à vida primitiva, à vida espiritual, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Vê as faltas que cometeu e que são a causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende que a posição em que se encontra é justa e busca então uma existência em que possa reparar a que acaba de transcorrer. Imaginemos aquelas pessoas que passam a vida todinha lutando para conseguir as coisas, luta a existência inteira, com dificuldades, e quando chega no momento da existência, ele consegue ter sucesso naquele seu empreendimento, aí Deus chama para o outro lado. Como é que a gente vai entender todas essas questões, essa situação, né? Quer dizer, tudo o que acontece na nossa vida, na nossa existência, tem essa razão de ser, né? E nós vamos compreender quando retornarmos ao plano espiritual, justamente toda a nossa posição, o que nós fizemos de sucesso, de insucesso, e diante da nossa consciência, do nosso amadurecimento espiritual, nós vamos avaliar e pedir para retornarmos, para refazer as nossas lições. Na questão 984, Kardec pergunta: as vicissitudes da vida são sempre punição das faltas atuais? As vicissitudes quer dizer o seguinte: são eventos inesperados, sejam adversidades ou golpes de sorte, que mudam totalmente a nossa trajetória de vida. E o Espírito de Verdade diz o seguinte: não. Como já dissemos, são provas impostas por Deus, o que nós mesmos escolhemos como espírito, antes de reencarnarmos, para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for nesta existência, será necessariamente em outra. Eis porque aquele que vos parece justo, muitas vezes sofre. É o passado que pune. Então a doutrina espírita nos dá já essa clareza da nossa posição, por que nós sofremos, por que nós conquistamos as coisas com tanta facilidade, né? E diante desse conhecimento nos dá uma responsabilidade de todos os nossos atos que nós cometemos, as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio em ação em todos os momentos da nossa existência. No livro Ação e Reação, André Luiz mostra-nos que as possibilidades na existência atual estão vinculadas às ações de existências passadas, do mesmo modo que as ações na atualidade condicionarão as possibilidades futuras. Então, diante desse conceito, nos cabe justamente nessa existência atual aproveitar todas as oportunidades que nós temos
Porque se muitas coisas acontecem que nos tiram do equilíbrio nesse momento, então nós queremos que isso não aconteça no futuro, em uma existência futura. Então nós vamos procurar justamente nos alinharmos às leis divinas, nos condicionarmos espiritualmente, para que possamos suportar outras vicissitudes, outras provações e expiações que vierem com mais sustentabilidade, com mais resignação, com mais consciência. No capítulo 9 desse mesmo livro, Ação e Reação, tiramos um pequeno trecho para que a gente possa entender melhor, que é a história de Silas, um espírito já consciente da sua condição. De forma comovente, neste capítulo, vemos como o bondoso espírito confessa em público todos os descaminhos que palmilhou entregue à usura do ouro. A confissão, expondo os tormentos da colheita obrigatória, da má semeadura, evidencia a bondade divina que concede ao criminoso incessantes e inapreciáveis oportunidades de reconstrução moral, a qual passa em primeiro plano pelo trabalho de soerguer suas vítimas. Aí já encontramos a questão do papel da caridade, né? E a reflexão de que a má ação de 1 minuto, por vez, demanda enorme tempo para o devido reajuste. Às vezes um pequeno deslize é necessário, como nós vemos aqui nesse pequeno trecho, uma enormidade de tempo para que possamos reaprender, refazer toda aquela situação e nos encontrarmos dentro do nosso equilíbrio, né? A reflexão de que a má ação de 1 minuto por vez demanda enorme tempo para o devido reajuste e refazimento, emoldura ensinamento sobre a ação do mal, que pode ser rápida, mas que ninguém sabe quanto tempo exigirá para o serviço de reação. Para que possamos entender na prática essa questão, nós temos 2 exemplos. Nós conhecemos um rapaz nessa existência em que, a partir da pré-adolescência, né, já entrando na adolescência, ele começou a ter problemas mentais, esquizofrenias e outras situações de desequilíbrio mental e psicológico. Tanto que, em alguns momentos, ele precisou de internamento, naquela época do João Ribeiro, que ele se tornava muito violento, sem conhecer ninguém. A única pessoa a quem ele obedecia na casa dele era o pai, né? Tinha um respeito enorme, mesmo diante da crise, o pai conseguia controlar. Chegou a ponto de se submeter a eletrochoque e tudo mais. Em determinado momento que Divaldo se encontrava aqui em Campina Grande, teve a oportunidade de visitar esse lar, essa família, e na conversa ali entre eles, Divaldo conta que aquele rapaz tinha a sua última existência com aquelas problemáticas e que a causa de tudo aquilo era justamente porque ele tinha, naquela época de Jesus, na multidão, escolhido Barrabás em detrimento de Jesus. E vinha desde aquela época com dramas de consciência, em existências e existências, sem conseguir encontrar o equilíbrio. Interessante, diante disso tudo, que na residência dele, na família, foi o único, mesmo diante das problemáticas, que leu toda a codificação. Porque geralmente quando eu visitava a família, ele estava lendo alguma coisa da doutrina espírita, né? Eu achava impressionante, mesmo diante das dificuldades, da medicação constante que tinha que tomar controladozinhos, porque senão vinha crises. Ele leu toda a codificação. Uma vez ou outra, conversando com seu pai, a gente trocava ideias em relação a essas questões. Quer dizer, mesmo diante desses dramas de consciência, as problemáticas psicológicas, psiquiátricas que ele tinha, desde a pré-adolescência, ele conseguiu angariar
recursos espirituais, armazenar, né, arquivar, para que em existências futuras ele possa utilizar. E eu tenho a certeza de que este será um trabalhador ferrenho, dinâmico, né, de divulgação dos ensinamentos cristãos, dos ensinamentos de Jesus, principalmente para compensar toda aquela situação, né, que gerou as existências e existências com drama de consciência. Um outro exemplo prático traz Humberto de Campos, tirado do livro Cartas e Crônicas, muito interessante. E ele narra da seguinte forma: naquela noite, na época recuada de 177, o Concílio de Leão regurgitava, transbordava de povo. Não se tratava de nenhuma assembleia tradicionais da Gália junto ao altar do imperador, e sim de compacto ajuntamento. Porque geralmente naquela época, quando nas reuniões que se apresentava o imperador, multidões e multidões de pessoas se reuniam ali para as comemorações, para bajular os imperadores, como hoje nós vemos aqueles que se encontram no poder, né? Aqueles que ficam sempre arrodeando ali, aquele tentando buscar alguma coisa ou alguma facilidade. Quer dizer, desde aquela época já existiam essas situações. E não se tratava de nenhuma assembleia tradicional na Gália, junto ao altar do imperador. Marcos Aurélio reinava piedoso, embora não houvesse lavrado qualquer rescrito em prejuízo maior dos cristãos. Mesmo assim, permitia que aplicassem as leis existentes em relação aos cristãos com todo rigor. E a matança, por isso, perdurava terrivelmente. E ninguém examinava as necessidades e condições. Mulheres, crianças, velhos, doentes, tanto quanto homens válidos e personalidades prestigiosas, desde que se declarassem fiéis e seguidor do Cristo, de Jesus, aquele que naquele período, naquela época, o próximo àquela época tinha deixado a sua lei de amor, era condenado à morte, ao escárnio, à humilhação pública. Eram detidos, torturados e eliminados sumariamente. Através de espesso casario, a montante da confluência do Ródano de Suané, que era o principal afluente do Ródano, conhecida como a colina de Fovière, multiplicavam-se prisões. E no sopé da encosta, mais tarde conhecida, improvisara-se grande circo, levantando-se altas paliçadas em torno de enorme arena. As pessoas representativas do mundo leonês eram sacrificadas, desde que se declarassem fiéis e seguidores do Cristo. No lar, barbaramente, eram espancados, outros no campo, na lida do trabalho, e enviando os desfavorecidos da fortuna, inclusive grande massa de escravos, ao escárnio, às humilhações públicas, para depois serem levados à morte. As feras pareciam entorpecidas após massacrarem milhões de vítimas nas mandíbulas sanguinolentas. Em razão disso, inventavam novos tormentos, e aqueles romanos ensandecidos nas obsessões, na inferioridade espiritual, já cansados daquela matança, procuravam outros tipos de tormentos para que pudessem se saciarem e saciarem a sua sede. Então, verdugos inconscientes ideavam estranhos suplícios, continua Humberto de Campos na sua narrativa. Senhoras cultas, meninas, eram desrespeitadas antes de serem decepadas as suas cabeças. Anciãos indefesos eram mortos e chicoteados até o último limite das suas vidas. Meninos apartados das famílias eram vendidos a mercadores que passavam ali
naquela cidade para serem e servirem de alimárias nas províncias distantes. Nobres senhores não escapavam também de serem assassinados, desde que se designassem seguidores de Jesus. Mais de 20.000, naquele momento, já haviam sido mortos. Naquela noite, a que acima nos referimos, anunciou a visita da chegada de Lúcio Galho, que era um general famoso de guerra, por conta das conquistas que tinham adquirido, de mortes dos seus inimigos, eram venerados pelos imperadores. E necessitava, diante daquela visita, organizar comemorações. E foi designado naquele momento Alcio Plancus para dirigir a reunião que iria trabalhar todo o contexto da comemoração daquela visita que para eles era tão importante. Além das saudações, continua Humberto de Campos a sua narrativa diante de carros que chegaram de Viena. Dizia algo tocado, já embriagados pelo vinho: é preciso que o circo nos dê alguma cena de exceção. Era preciso algo novo, era preciso algo diferente, não tinha limites para as atrocidades dos romanos naquele momento. E o lutador sétimo poderia regimentar os melhores homens, contudo não bastaria para renovar o quadro de atletas. As equipes de dançarinas nunca esteve melhor, falava Caio Marcelino, antigo legionário de Bretanha, que era outro que enriquecera à custa das conquistas e do massacre dos inimigos. Sim, sim, concordou Alcio Plancus, instruiremos Mussônia para que Baiados permaneça à altura. Providenciaremos também os auroques. Auroques eram aqueles antigos bois selvagens que eram jogados nas arenas para atrocidar aqueles primeiros mártires do cristianismo nas arenas. E a turba, ensandecida, também já embriagada pelos excessos de vinhos, aclamava, e aquela ideia de jogar aqueles bois selvagens, né, para que pudessem dizimar aqueles primeiros mártires. Um grito horrível nasceu daquele momento da Assembleia: cristão às feras, cristão às feras. Asserenado o vozerio, tornou o chefe do conselho, Alcio Plancus. Isso não constitui novidade. E as circunstâncias são desfavoráveis porque os leões recém-chegados da África estavam preguiçosos. E sorria com malícia, com desdém aos cristãos que eram dizimados naquele momento. Claro que surpreenderam nos últimos dias tentações e viandas que o próprio Lúculo jamais encontrou no conforto de sua casa. E depois de gargalhadas, embriagado pelo vinho em excesso, ele continua: houve, porém, alguns companheiros ainda hoje, e apresentaremos um plano. E ele já tinha um plano em mente para aquelas comemorações. E espero que resulte de certo. Poderíamos reunir nesta noite aproximadamente 1.000 crianças e mães, mulheres cristãs, guardando-as nos calabouços, nos cárceres, para que, na manhã seguinte, pudesse juntá-las na arena, e essa arena molhada de resina, devidamente cercada de farpas, embebecida no óleo, deixando apenas uma pequena passagem para que os fortes pudessem passar. E quando tivesse já o sacarmos as humilhações daqueles presentes na arena, incendiaremos, tocaremos fogo na resina e estaremos nos deleitando daquela cena. E em detrimento disso, soltaria os cavalos que já não serviam mais aos jogos, os cavalos velhos,
para que estes, diante daquele horror, daquele incêndio, daqueles cristãos morrendo no fogo, eles pudessem ser esmagados pelos cavalos. E a turba, aceitando de pronto aquela ideia, Plancus, e motivado pela embriaguez, pelo incentivo daquela assembleia, grita: urge o tempo, gritou, precisamos do concurso de todos, porque não possuímos guardas suficientes para realizar naquela noite, naquela madrugada, a prisão de 1000 crianças e mulheres. E levante, diz ele, a mão direita, quem esteja disposto a cooperar. E centenas de circunstantes, incluindo mulheres robustas, mostraram a destra, ao alto, aplaudindo, em delírio, aquela ideia. Encorajado pelo entusiasmo geral e desejando distribuir a tarefa com todos os voluntários, dirige à noite e direciona as suas ordens para que cada um daqueles que ali se tornavam voluntários trazer escondidos, nos lares ou em qualquer lugar, sejam mulheres, sejam crianças, para que fossem aprisionados naquela madrugada. E assim partiram. Aquela turba buscar nos lares. E crianças aos gritos e lágrimas eram levados para os calabouços, para que pudessem no outro dia servirem de escárnio e das comemorações daquele general que estavam ali fazendo as suas visitas. Mas diante da lei de ação e reação, diante das leis de Deus, alguma consequência isso teria no futuro? E Humberto de Campos narra que 18 séculos depois que se passaram daquela cena de horror, onde aqueles mártires do cristianismo que demonstravam a sua fé, e muitas vezes cantando, mesmo diante da morte, onde aqueles romanos não entendiam a ação daqueles cristãos que estavam ali à beira da morte, a demonstrar a sua fé. E foi justamente a 17 de dezembro de 1961 que aconteceu o resgate daquela turba ensandecida naquele famoso circo de Niterói, onde num momento a lona do circo pegou fogo e de repente toda a extensão daquele circo e da lona pega fogo e aquela turba de um lado para outro. Os animais que eram usados ali, as feras, para alegrar as pessoas, se soltam de suas jaulas e se dirigem às arenas e também diante daquele fogo esmagam, né? Naquela cena, aqueles que diante daquele fogo não conseguiam escapar. Então nós percebemos diante dessa narrativa de Humberto de Campos que a lei de Deus, a lei de ação e de reação, o resgate das nossas dívidas pode acontecer em um momento, uma existência futura, na próxima, mas pode acontecer uma enormidade de tempo, como aconteceu com esse resgate, porque também é de misericórdia de Deus que Ele espera que o Espírito, que aquele se amadureça espiritualmente, crie uma consistência espiritual, para que possa, no momento do resgate, poder entender toda aquela situação, né? E assim se reajustar às leis de Deus. Até isso, né? A misericórdia de Deus é imensa para todos nós. Ele espera o amadurecimento espiritual nosso para que a gente possa resgatar os nossos débitos. Não é de rodão, não é pelo impulso da vontade, mas é preciso que haja aquele aprendizado, né, nosso diante das leis de Deus, o amadurecimento espiritual, o crescimento, a consciência, e quando chega aquele resgate, aquelas situações, a resignação está bem consistente dentro de nós. E assim,
a gente poder se alinhar novamente às leis de Deus. Então, cada escolha nossa é uma oportunidade que nós temos na nossa existência para poder seguir em frente rumo à nossa evolução. Cada queda também nossa é um aprendizado para que possamos aprender a não cair mais lá na frente, mas se cair, se reerguer e saber que nós, um momento ou outro, nós iremos aprender a caminhar sem precisar dessas quedas. E cada atitude é uma consequência. Cada escolha nossa, cada ato que nós fazemos na existência vai ter uma consequência. Ou seja, cedo ou tarde nós vamos ter que se reaver com aquelas atitudes que nós tomamos. E nós, a responsabilidade que nós temos espíritas, pelo conhecimento que a doutrina espírita nos coloca, de nos mostrar que somos seres eternos, temos um passado, temos um presente, um aprendizado e temos um futuro. E esse futuro, com certeza, todos nós queremos um futuro melhor. Mas vai depender da semeadura que nós estamos aqui a realizar, né? É como Haroldo Dutra, em uma das palestras dele, analisando a passagem de um capítulo do livro Pensamento de Vida, intitulado Humildade. Lá no final, ele mostra duas situações profiláticas, e uma eu acho muito interessante, que é justamente a figura da manjedoura. Porque muitas vezes, diante da nossa inferioridade espiritual, nós achamos que não conseguiremos dar a nossa caminhada, dar o passo seguinte na nossa evolução. Mas aquela condição da manjedoura, onde aquela criança humilde ali veio ao mundo e partiu daquele momento para levar a mensagem de amor a todo o planeta, que perdurou todos os séculos e séculos, e hoje nós estamos vivenciando essa mensagem de amor. Se ele conseguiu naquela situação, nós, nesse momento existencial que nós estamos aqui, nós podemos conseguir, se nós colocarmos em nossa existência um sentido para a nossa vida, um objetivo, um norte. Porque esse norte e esse sentido é que nos vai dar o impulso para seguir e vencer as adversidades que chegam à nossa existência. Então, avançar para a frente sem perder-se de vista, né? Consciente daquilo que nós somos, para vencer as adversidades e um dia, com certeza, conseguirmos atingir o grau de evolução e um dia ser chamados de anjo. Porque um dia, um homem, né, estava caído, passaram-se ali, com aquela passagem evangélica, muitas pessoas. A elas nada pediu e olharam-se sem compaixão. Primeiro, como nós sabemos, na passagem evangélica, não quis ajudar. Disse que não tinha tempo, que ia trabalhar. E o segundo tinha um compromisso atrasado e não podia chegar. E saíram comentando assim: coitado, não pode levantar. E assim se passaram as horas, ninguém quis ajudar. E de repente aparece um cidadão, aparece um homem, consciente da sua postura, da sua humanidade, um viajante, se aproximou deste e o socorreu e colocou em seus braços. O seu nome, pelas passagens evangélicas, nós não temos o nome deste samaritano. Cuidou daquele homem, levou a estalagem, deixou alguns trocados para que pudesse assim ter os cuidados necessários e na volta restituía algum valor que fosse gasto a mais. Nessa mensagem que traz essa música, esse bom samaritano,
nos dá o exemplo de que a caridade é um instrumento necessário para que possamos encontrar a salvação, como Kardec coloca muito bem. Nós só poderemos sair ou dar um passo adiante quando esquecermos de nós e olhar para aqueles que são mais necessitados. Porque às vezes nós caímos naquela situação de que a nossa situação é mais difícil do que a do outro. Mas não. Quando tivermos um olhar mais profundo ao nosso redor, nós vamos ver que tem aquele que sofre mais do que nós. E o instrumento da caridade não precisa ser conhecido, não precisa ter nome, apenas ajudar a soerguer. Essa é a nossa tarefa aqui nesse plano. É ajudar aqueles que precisam mais do que nós. Porque muitas vezes, inadvertidamente, chega à nossa porta alguém pedindo algo, um pão, alguma coisa para se alimentar, outra coisa qualquer. E poderemos, alguma vez ou outra, nas tarefas do dia a dia, mandar ir embora e assim deixamos aquela oportunidade. Porque muitas vezes a espiritualidade encaminha estes até nós, seja na nossa porta ou em outra situação, para perceber a nossa atitude, para ver a nossa ação diante daquela prova que é nos colocada. Então, a vigilância, a atitude consciente de cristãos e saber que temos a oportunidade de ajudar aqueles que precisam mais do que nós. Então, encerrando esse momento, a nossa palestra, queremos aproveitar esses momentos finais para agradecer e homenagear aquele companheiro que nós aprendemos pouco tempo de convivência que nós tivemos com ele. Uma vez que nós viemos com um grupo dos caravaneiros do Evangelho, ele estava ali à porta, cumprimentou o pessoal, aí me viu, aí os meninos me apresentaram, ele disse: "Ah, você é o Ivan. Já lhe conheço já de muitas conversas por aí, e aí começou a nossa relação, a nossa afinidade. E com pouco tempo de conversa que nós tivemos, percebemos que a afinidade de entendimento das coisas e da vida era real, né? Tinha sintonia, né? E criamos uma admiração por ele, mesmo nesse pequeno momento de convivência. E onde esse companheiro possa estar nesse momento, nosso irmão Franklin, com certeza a espiritualidade maior, as vibrações que aqui possam estar e com certeza estão direcionadas para eles, ele possa receber esse carinho, essa homenagem e esse momento de muito amor e de muita fraternidade. E o que nós podemos fazer para deixá-lo em paz e contente e feliz é dar continuidade à tarefa que ele deixou para que todos nós realizássemos. Não deixar o barco cair. Continuar no mesmo dinamismo, porque isso vai nos dar um conforto tão imenso que não imaginamos o quanto, né? Então, vamos continuar a nossa tarefa. Já somos um sócio da casa, né? Principalmente por essa afinidade e a afinidade que temos dos companheiros que aqui se encontram, e que Jesus sempre continue a abençoar a sua caminhada do outro lado e a nossa, para que possamos continuar essa tarefa, porque aqui em algum momento nós vamos retornar à pátria espiritual. É da lei de Deus. E continuemos com essa paz e com essa harmonia que aqui nos encontramos. Muita paz para todos. E é importante frisar também porque a reencarnação nunca vai ser um processo de punição. Sim. Nunca. É um processo, uma oportunidade que Deus nos dá de reeducarmos.
é de aprendizado. Isso é muito importante, né? Para a gente ter esse entendimento. É muito bom mesmo, porque a gente pode achar que é uma maldição no caso, né? Na verdade. É verdade. É verdade. Tá, ok, Lula. Muito obrigado pela sua